Imagina você, mãe ou pai de uma criança autista, chegando no dia da perícia do BPC com a cabeça cheia de medo. Será que o médico vai achar que é só autismo leve? E se ele olhar 2 minutos, disser que meu filho parece normal e negar o benefício? O que é que esse perito de verdade está avaliando ali? Se esse é o seu caso, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar, em linguagem simples, as 5 principais coisas que o perito do INSS observa na criança autista na perícia do BPC e o que você, como família, pode fazer para chegar mais preparado e conseguir mostrar a realidade que vocês vivem no dia a dia. Primeira coisa que o perito avalia: se existe deficiência de longo prazo, não só um diagnóstico no papel. No BPC, o autismo é visto como uma deficiência de natureza intelectual, mental e neurodesenvolvimental, mas o INSS não quer saber apenas se a criança tem TEA. Ele quer saber se esse autismo gera um impedimento de longo prazo, com duração mínima de 2 anos, que compromete o desenvolvimento dela. Na prática, o perito olha laudos com CID de TEA carimbados, recentes, histórico de tratamento. Desde quando os sinais apareceram, se são persistentes, se houve atraso de fala, de socialização, de autonomia. Ou seja, o exame não é só sim, é autista ou não é. Isso aqui é uma condição que acompanha a criança e limita mesmo o desenvolvimento? Segunda coisa, o grau de funcionalidade da criança no dia a dia. Aqui o perito foca em atividades básicas. A criança consegue se alimentar sozinha ou precisa ser alimentada? Ela toma banho, escova os dentes, se veste sem ajuda ou depende 100% de um adulto? Consegue pedir água, avisar que quer ir ao banheiro, comunicar dor, desconforto? Tem coordenação para segurar talher, lápis, abrir uma porta, subir escada? Na perícia, ele observa a criança na sala, repara se interage, se responde ao nome, se olha nos olhos, se desorganiza com barulho, se precisa da presença da mãe ou pai o tempo todo. Tudo isso entra na conta de quanta autonomia ela tem ou não. Terceira coisa, limitações de comunicação, comportamento e socialização. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, então o perito quer ver na prática como isso afeta a forma de a criança se relacionar com o mundo. A fala é ausente, é colálica, muito restrita ou adequada à idade. Ela entende ordens simples, como senta aqui, me dá a mão, mostra o pé. Há estereotipias, hiperfoco, insistência em rotinas. Como reage a estímulos, barulhos, luz, pessoas estranhas, toque? Se está em idade escolar, como é o comportamento na escola? Consegue ficar em sala, precisa de mediador, tem crises frequentes, risco de fuga, agressividade alto ou heterodirigida? Aqui entram muito os relatórios de escola e de terapeutas, que mostram se ela consegue acompanhar turma, se está em sala comum, AEE, ou se nem consegue ser incluída hoje. Quarta coisa, o grau de dependência de terceiros e a necessidade de apoio contínuo. O BPC não é para qualquer autista, ele é para quem, além de ter o diagnóstico, precisa de ajuda constante para tarefas que outras crianças da mesma idade já fazem com autonomia. O perito avalia. A criança pode ficar alguns minutos sozinha num cômodo ou precisa de supervisão 100% do tempo. Há risco de ela fugir, se machucar, colocar objetos na boca, subir em lugares perigosos? Alguém precisa acompanhá-la em todos os lugares: escola, terapias, médico, banheiro. Ela consegue usar transporte público ou escolar sem acompanhante, ou é inviável? Quanto maior a dependência e quanto mais a família precisa reorganizar a vida para cuidar,
mais forte é a prova de que há impedimento de longo prazo para a autonomia. Quinta coisa, a avaliação biopsicossocial completa não é só médico, é também o contexto da família. Hoje o BPC para pessoa com deficiência, inclusive criança autista, deve ser analisado com base em avaliação biopsicossocial, perícia médica, feita por médico do INSS, focada nas funções do corpo, na parte cognitiva, comportamental, sensorial, avaliação social, feita por assistente social, que olha renda, moradia, acesso a serviços, gastos com terapias, remédios, transporte, isolamento social, rede de apoio. A equipe usa um instrumento baseado na Classificação Internacional de Funcionalidade, que analisa funções e estruturas do corpo, atividades e participação, fatores ambientais. Na prática, o BPC só é concedido quando a perícia médica reconhece a criança como pessoa com deficiência e a avaliação social confirma vulnerabilidade econômica da família. Um ponto essencial: diagnóstico não é sinônimo de direito automático. Muita família chega achando que autismo, visto BPC garantido. Infelizmente, não é assim. O perito está olhando se, naquele caso concreto, o autismo impede a criança de ter autonomia compatível com a idade, de conviver socialmente, de estudar sem apoio intenso, e se a família realmente está em situação de baixa renda. No meio do vídeo, eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Sua criança já passou por perícia do BPC? Foi indeferido ou aprovado? Na sua percepção, qual é a maior dificuldade dela hoje? Comunicação, comportamento, autonomia ou socialização? Com base nos comentários, eu posso gravar um próximo vídeo só sobre como montar um pacote de laudos e relatórios que falem a mesma língua do perito, aumentando suas chances de aprovação. Voltando, deixa eu organizar em 5 frases que você precisa guardar para o dia da perícia. 1. O perito vai confirmar se o autismo é um impedimento de longo prazo, com duração de pelo menos 2 anos e sem perspectiva de reversão rápida, e não apenas um diagnóstico recente e leve. 2. Ele observa a funcionalidade da criança no dia a dia: alimentação, higiene, comunicação, locomoção, controle de esfíncteres, capacidade de seguir rotinas simples e de compreender comandos básicos. 3. Ele avalia limitações de linguagem, comportamento e socialização. Se a criança fala, entende, interage, tolera mudanças, como reage a estímulos, se consegue permanecer em sala de aula, se precisa de mediador ou apoio intenso. 4. Ele mede o grau de dependência de terceiros. Se ela precisa de supervisão constante, se oferece risco a si mesma ou a outros, se um adulto precisa reorganizar toda a rotina para acompanhar lá em tudo. 5. Por fim, a equipe do INSS faz uma avaliação biopsicossocial, juntando a visão do médico e do assistente social. Além da deficiência, eles checam vulnerabilidade econômica, moradia, acesso a tratamento, gastos extras e isolamento social da família. Sem essas 2 pontas, o BPC não é concedido. Se este vídeo te ajudou a transformar o medo da perícia em um checklist do que você precisa mostrar, não só o laudo com o CID, mas a vida real da sua criança autista, então ele já fez diferença. Agora eu te peço, se inscreve aqui no canal Informação e Cidadania, deixa o like, comenta qual foi ou qual é a sua maior dúvida sobre a perícia do BPC para autismo e compartilha este vídeo com outras famílias de crianças autistas, porque quando os pais entendem o que o perito realmente está avaliando, fica muito mais fácil contar a história certa na hora certa.